Estou iniciando aqui a gravação da aula, processo de fabricação de PCI. Fica gravado somente a minha tela. Eventualmente, pode ser que as nossas conversas aqui apareçam gravadas somente o áudio também. E, como eu já expliquei, a motivação da aula, a gente vai ver um pouco sobre fabricação, que é informativa e é interessante para a disciplina, tá na nossa ementa, mas pensando sempre nessa questão de olhar os passos de fabricação e pensar que eles sofrem de não idealidades, de problemas, de pequeno desalinhamento, da precisão das ferramentas usadas, inclusive isso pode afetar as dimensões mínimas, principalmente, de construção da placa. Então, construção da placa, eu digo construção de todas as camadas envolvidas na fabricação da placa. Então, por isso, a gente deve, primeiro passo, antes de começar a desenhar o layout, é saber quais as regras do projeto a gente vai seguir. O primeiro projeto eu nem foquei nisso, nem dei bola, porque era uma primeiro aporte a essa ferramenta de uso. Então, vamos usar no primeiro projeto foram usadas as regras padrão do KiCad. A partir desse próximo, a gente tem que definir qual vai ser a forma de fabricação, ou qual vai ser o fabricante para qual a gente vai focar esse projeto, ver as regras que ele aceita e, antes de começar a desenhar layout, botar essas regras dentro do programa. Qual o objetivo do processo de fabricação, então? Transformar os painéis que são formados de camadas de isolante e camadas condutores, como a gente já viu na aula anterior, uma, duas ou mais camadas, em estruturas mantendo somente os condutores desejados na construção do nosso circuito. Também faz parte do processo de fabricação realizar interconexões entre essas camadas, criar perfurações e cortes necessários ao nosso próprio projeto e, possivelmente, adicionar outras camadas aí necessárias, que pode ser aquela camada para auxílio da solda, documentação ou o que mais seja necessário. Durante esse processo de fabricação, eu não incluí aqui o que poderia ser um extra, que é empresas que fazem a PCB e também já montam componentes em cima. Então, poderia ser uma etapa a mais aqui já a montagem da própria placa. Como é feita a fabricação industrial? Basicamente, o que acontece é sobre uma folha de laminado recoberta por cobre, de uma ou duas faces, é aplicado o processo de furação, desenho de geometrias, etc. Isso que eu falo em uma placa com duas camadas, né? É um isolante e duas camadas condutoras. Pode-se construir placas de circuito impresso com 10, 15, 16 mais camadas para sistemas mais complexos, mas todas elas partem da fabricação de se fabricar placas com espessuras bem reduzidas, com duas faces condutoras, e aí se aplicam camadas de isolante e se empilham várias dessas para se formar placas com mais camadas. Mas o processo individualmente de construir cada uma das camadas é muito similar. Eu vou pegar aqui como base esse vídeo aqui, que é um vídeo institucional da JLC-PCB, que é uma empresa fabricante de placas de circuito impresso. Aqui embaixo eu tenho um sumário do vídeo, mas eu vou mostrando o vídeo para vocês aqui e a gente vai observando as partes do processo, os passos do processo e o que é interessante. Então, os primeiros passos a receber esse material isolante recoberto, laminado com camadas de cobre, é transformar em painéis do mesmo tamanho, todos eles são iguais, e as empresas vão dizer qual o tamanho máximo da placa de circuito impresso que elas conseguem fabricar, de acordo com o tamanho padrão desse painel que ela aceita. Porque todas as máquinas vão ser feitas para tratar sempre com um painel do mesmo tamanho. Não importa se você vai fazer uma PCB de 10 por 10 milímetros, ela vai ser sempre construída num painel desse tamanho. Vão ser construídas muitas réplicas da mesma placa sobre o mesmo painel, se for esse caso, ou até mesmo um projeto de diferentes clientes podem ser criados no mesmo painel e no final eles são separados e entregues para os clientes diferentes aí. Mas a primeira etapa, então, é tornar todos os painéis de um tamanho regular, igual, fazer acabamento nele, e aí chegando lá no minuto 4 e 5 aproximadamente do nosso vídeo, entra na parte de perfuração. E basicamente, o primeiro passo, após a limpeza, claro, das superfícies, é começar pela perfuração das placas de circuito impresso em máquinas por controle numérico, que são CNCs. Então, todos esses painéis vão receber toda a furação da placa. E quem conhece um pouco sobre fabricação de placa manual, vai saber que é impossível você manualmente olhar e fazer as furações nos locais perfeitos, com
precisão manual aí para fabricar em casa aí, de forma robista uma placa. Mas isso é feito no processo industrial por um motivo claro. Aqui a gente vê as ferramentas de inspeção que é feita em alguns locais. Também são feitas furações auxiliares nas placas fora do painel, onde não faz parte, na área que não vai fazer parte de nenhum projeto dos clientes, por alguns motivos auxiliares, principalmente alinhamento entre as próximas camadas de fabricação. Aqui ao longo do caminho, a gente vai ver que vários passos de limpeza são feitos. Então, entre um passo e outro da execução é feita a limpeza. E aqui no em torno do minuto 5:50, vai se mostrar aqui, já iniciou essa parte, que é como é feita a metalização dos furos, que é aquela deposição de uma pequena camada de metal entre a camada superior e inferior da PCB. Isso é feito antes de se fazer o próprio roteamento, a construção das trilhas na placa, desenho das trilhas, pelo motivo da forma do processo que é realizado. Alguns deles usam deposição de metais por... Alguns fazem, inclusive, deposição de material por eletrólise, então é importante que as duas camadas sejam condutoras dos dois lados. Aqui nós entramos numa segunda etapa. Claro, depois da parte de perfuração, o painel é lavado, após a etapa de deposição inicial aí de metal sobre a perfuração, que não mostra em muitos detalhes aqui. Aqui é um banho químico, basicamente, que ele mostra, não fala em detalhes ainda. Mais tarde voltaremos a esse passo de metalização. O final dele vem numa etapa seguinte. Mas aqui a gente cai já no que é o primeiro passo da fabricação. Vocês observem que esse ambiente aqui a luz é meio amarelada. Não é uma luz muito branca. E esses rolos aqui são rolos de filme, tipo dry film fotográfico. Cada uma das placas ela é bem limpa, seca e aplicada uma camada de dry film, que é o filme fotográfico, a cada um dos lados que vai ser, no qual vai ser desenhada geometrias. Como a gente pode enxergar aqui, vai ser feito depois, sobre a placa foi aplicado aquele filme fotográfico e uma máscara que tapa partes da placa com tinta opaca e o restante da máscara é transparente, a passagem de luz. Ela vai ser aplicada e alinhada perfeitamente sobre a placa. Isso vai passar por um processo em seguida, que é a exposição à luz de forma seletiva, filtrada por aquelas lâminas que são transparentes e com as geometrias desenhadas. Essas lâminas são originalmente transparentes e são impressas em cima, sobre elas, por isso é um dos passos de placa de circuito impresso. E elas podem seguir diferentes lógicas, se a parte que é opaca vai evitar que a luz incida sobre a placa, todo o resto da placa, todo o resto da luz que passar vai ajudar a curar aquele filme fotográfico, de forma que ele não seja dissolvido depois. O resultado, depois de aplicadas essas máscaras sobre os painéis expostos à luz, é inicialmente uma placa toda recoberta de filme fotográfico e, através de um banho químico, seletivamente o filme que não foi exposto ele é dissolvido. Então os painéis ficam com essa cara, sendo que a parte em que o fio que não foi exposta à luz fica aqui com cor de cobre, porque a superfície do cobre está exposta, e o restante fica recoberto por frações daquele filme fotorresistivo. O resultado inicial são esses painéis aqui, já de forma seletiva eles estão recobertos por filme fotográfico, então. Estamos aqui em torno do minuto 7. Aqui já passou o passo de exposição à luz UV, não foi mostrado aqui diretamente por esse vídeo institucional, mas após essa exposição UV e revelação, que é remoção seletiva do que não foi exposto à luz, esses painéis eles são, pode dizer, cozidos ou assados num forno para deixar a parte do filme que não foi removida mais resistente. Aqui no entorno do minuto 7:15, começa o segundo passo do processo de metalização daqueles furos, que é, novamente, as placas passam por limpezas a cada uma das etapas, e elas vão passar para um novo processo de metalização, que também não é mostrado em detalhes aqui.
Mas esse processo de metalização simplesmente deposita sobre toda a superfície de metal exposto uma camada fina de liga de estanho, em geral, usado aqui. É muito crítico partir dessas etapas aqui, desde a etapa de litografia até essa etapa de deposição, que qualquer sujeira que estiver sobre a placa pode gerar um curto-circuito aí entre trilhas ou pode gerar erros na geometria de fabricação. E agora vocês já podem observar que já foram feitos pelo menos 3 passos aí. Furação, aplicação daquelas máscaras seletivas ali em cima. Digo mais esses 2 passos mesmo, que são críticos, porque a furação tem que ter sido feita e as máscaras para exposição alinhadas perfeitamente sobre a placa. Olha o detalhe ainda, são feitos pelo menos 2 faces, né? A maior parte dessas placas aí são em 2 faces, então a furação tem que ser perfeitamente alinhada com a máscara de exposição de luz na superfície superior e na superfície inferior. Então, pelo menos 3 coisas já foram alinhadas aí. Qualquer pequeno erro de alinhamento vai fazer com que a furação fique errada, numa face ou na outra. E qualquer erro de alinhamento dessas camadas aí pode fazer com que fique completamente inútil essa PCB, que as trilhas não façam as conexões elétricas esperadas. Com relação à limpeza, podemos observar que tem estruturas bastante pequenas aqui, menos de 1 milímetro, frações aí que podem chegar a 1/10 de milímetro facilmente. E qualquer pequena sujeira que tiver aí, para ter uma ideia, 1/10 de milímetro é mais ou menos o diâmetro do fio de cabelo. O diâmetro, não o comprimento. Então, qualquer fio de cabelo que cair por cima pode causar um curto-circuito e pode causar uma distorção enorme na geometria da placa. Então, todas as áreas não cobertas por filme fotorresistivo, foram expostas a esse banho químico, foram recobertas por uma camada fina de metalização com estanho e o principal e que vai ficar daqui é que os buracos que já tinham uma pequena deposição de cobre resultante das primeiras etapas de fabricação, aquela etapa lá que ficou meio obscura, que não foi mostrada em detalhes, logo após a perfuração, foi depositado também uma linha de estanho sobre esses buracos. Então, nesse momento, todos os buracos que estivessem já abertos, eles vão ser condutivos entre a camada superior e inferior dessa placa. O passo seguinte, aqui é o final do banho químico em que foi depositado esse material sobre a superfície de cobre exposta e sobre os buracos. O próximo passo vai ser a remoção do restante do filme fotográfico. E o restante do filme fotográfico vai ser removido e vai expor, então, outras áreas de cobre residual que vão ficar sobrando na placa. Aqui a gente pode observar a placa após a remoção, geralmente é um processo químico. A gente consegue observar agora a parte do substrato ali, que é a fibra de vidro, o material isolante exposta. De novo, ela é lavada e secada, cada um dos passos. A partir do minuto 9, aproximadamente, aqui, começa o próximo passo de execução, que é, por meio de um banho químico agora, aquela pequena camada de estanho que ficou recobrindo grande parte da superfície. Desculpe, pulei um passo aqui. Exatamente nesse passo aqui, nessa máquina que está mostrando aqui, o filme fotográfico já foi removido e até esse momento a gente tinha cobre em toda a placa e a placa ficava toda ela condutiva, com partes sendo recobertas por filme fotográfico e partes por uma liga de estanho fina que foi depositada. Após a remoção daquele filme fotográfico, essa máquina, por uma linha longa aí, ela faz sucessivos banhos com uma substância corrosiva. E aí aqui, além de ter sido removido o filme fotográfico, claro, foi removido de determinadas áreas, também foi removido o cobre, por isso expôs o isolante aqui no meio. Então, essa etapa aqui, também chamada de etching, ou corrosão, ela, por meio químico, tudo aquilo que não foi recoberto por estanho, vocês observem aqui está recoberto só por estanho, todo aquele cobre foi removido. Então ele usou uma máscara intermediária de um estanho fino ou chumbo fino para se fazer a proteção e corroeu todo o resto da placa, removendo o cobre. Esse processo de corrosão ataca o cobre, não ataca outros metais. Em seguida, o que sobrou daquela pequena máscara de estanho ou chumbo sobre a superfície, que estava protegendo o cobre durante a etapa de corrosão,
ela é removida quimicamente por um banho químico, claro, com outras propriedades, que esse banho químico agora não vai remover o cobre que está abaixo dela. Então agora sobrou somente o cobre nas geometrias corretas e nas metalizações não é removido completamente por esse banho químico o, o recobrimento. Então as perfurações já feitas seguem metalizadas com estanho sendo condutivas entre as duas bordas da placa. Lá no minuto 9:30, explicitamente agora aparece o que é feito com controle de qualidade, que é uma inspeção que pode ser manual ou automatizada, nesse caso dessa empresa, até algumas etapas manuais em que pode ser necessário, em função da corrosão não ter sido feita com precisão, fazer alguma alteração pequena manual, cortar um pedaço de uma trilha em algum lugar, cortar alguma geometria pequena aí. Isso não é feito em todas as placas em 100%. Obviamente, isso aí é alguns casos em que não se deseja perder uma quantidade grande de painéis aí. E apesar dessa interferência manual aqui, uma das primeiras interferências manuais na linha de produção, a inspeção ela é quase toda automatizada. Até porque é um grande volume de fabricação e a gente não quer que um humano deixe passar um erro pequeno. Então, aqui a gente pode ver alguns erros como encontrar uma trilha que está solta ali. Mas havendo controle de qualidade, é muito confiável a execução desses processos aí e contando principalmente na precisão das máquinas e também na limpeza do ambiente, é muito difícil que ocorram grandes quantidades de falhas. Lá pelo minuto 10:30, começa a mostrar como é feito a aplicação da máscara de solda, que é basicamente cuidar aquela cor da placa que a gente vê, pode ser verde, pode ser azul, vermelho, vai do fabricante a outro. E se a gente parar aqui no momento e observar, essa máscara verde, ela foi aplicada sobre toda a superfície do cobre, basicamente, menos sobre algumas regiões. Vou parar bem o vídeo aqui. A gente pode observar que algumas regiões não receberam a aplicação dessa máscara de solda. Essas regiões são em torno de furações ou pads, que são aquelas áreas destinadas à solda de componentes SMD. Então, aqueles componentes que vão ser montados simplesmente sobre a superfície e soldados ali no local, tem que ter, claro, obviamente, os pads expostos. Então, essa máscara aqui, além de proteger o cobre que ficou exposto contra a oxidação futura, ela também delimita as regiões nas quais vai poder aderir solda nessa placa. Aqui a gente vê de cores diferentes dessa máscara de solda e não se iludam aqui já tem a camada de serigrafia em cima. Ele tenta ilustrar aqui somente a etapa de aplicação da máscara de solda. Lá no minuto, aqui em torno de 11:50, eu estou pulando pelo meu sumário aqui, para a gente não precisar ficar se prendendo a muitas etapas meramente ilustrativas, é aplicada a serigrafia sobre a placa também. E não mostrou exatamente, explicitamente ali, como é aplicada de forma seletiva a máscara de solda. Mas os dois processos, tanto a aplicação da máscara de solda quanto da serigrafia, que é uma parte basicamente para documentação, elas usam esse princípio de serigrafia, que é a placa para embaixo de um modelo, que é um stencil, que é uma placa perfurada, desce esse modelo em cima. Se alguém já viu aí fabricação de serigrafia em roupa, em camiseta, é o mesmo processo. Vocês podem ver que essa máscara aqui em cima, desculpe, vamos chamar de outra coisa. A máscara de solda é a parte que vai gravada na placa, de fato. Mas isso aqui, que está em cima, parece um tecido que se chama stencil, que é de fato um painel, um tecido um pouco flexível com furações nas regiões certas. Aquelas furações permitem passar a tinta e não aplicar tinta em regiões determinadas. Então, nesse caso aqui, esse painel, esse stencil usado para máscara de solda, ele tapa, não permite que a tinta chegue em todas aquelas regiões onde a gente vai querer soldar. E aí, simplesmente aplicada de forma contínua aí uma camada de tinta sobre todo o painel, e o painel deixa a tinta encostar na placa onde deve e não permite em outras regiões. E a placa já sai ali com a aplicação pronta. Isso aqui é uma espécie de impressão, de fato, assim como é feito serigrafia em camisetas.
Só que para se realizar a impressão, tem que se confeccionar esse painel stencil com o padrão de cada placa fabricada e também tem que se alinhar perfeitamente a placa embaixo para que ela saia alinhada conforme as geometrias. Essa etapa aqui, se a gente voltar um segundinho aqui, a gente consegue ver outro stencil usado para aplicação daqueles padrões de documentação, de serigrafia em cima da placa. E a diferença aqui é que é outra cor de tinta, porque tem outra finalidade. E após esse passo aqui, as PCBs de fato já chegam nesse passo aqui, que é as ilhas, os pads onde vão ser aplicados componentes CCMD estão todos expostos. O restante está recoberto por essa tinta verde, não condutiva. Todas as perfurações que já foram feitas lá no início foram metalizadas já. Elas já são condutoras entre a face superior e inferior. E agora, inclusive, se aplicou serigrafia aqui na cor branca para facilitar na montagem, para identificar valores de componentes aqui, por exemplo, com outras funcionalidades. Como são feitos, então, aqueles stencils ali, que são aquelas chapas que vão permitir aplicação seletiva de tinta sobre a placa? Pensem, para cada conjunto, para cada tipo de painel diferente, você tem que fazer um stencil diferente. Ao contrário, digo, se somando a isso, vejam só, para cada tipo de painel vai ter que se fazer as máscaras de fotolitografia lá, que vão permitir a exposição seletiva da placa à luz. Se você fizer máscara de solda, você tem que fazer esse stencil aqui também. E também um para a própria serigrafia. Então essas máscaras são fixas para fazer a fabricação daquela placa. Vejam que esse processo não é simplesmente jogar placas de cobre para dentro de uma impressora enorme e ela sai na saída placas feitas aí, customizadas, que pudesse fazer uma a uma, com modelos diferentes. Na verdade, ela tem aí um conjunto de stencils e máscaras de litografia que são fixas daquele tipo de painel. É um custo fixo, independente se você fabricar uma ou 500 painéis. Se você fabricar um painel só ou 500, esse custo é fixo, você vai ter que fazer esse tipo de dispositivo para produção. Aqui é como é feita o desenho daqueles stencils lá, que são esses painéis para aplicação seletiva de tinta. Eles são basicamente impressos por uma gravadora laser. E é possível, então, em etapas seguintes, vejam, eu mostrei no meio aqui como é feita a fabricação desses utensílios, mas eles já foram utilizados nos dois passos anteriores. Isso aqui é só por uma informação e para chamar a atenção, porque isso aqui é um custo fixo, não dependente da quantidade de unidades da placa que for fabricada. Por isso que muitas vezes a gente vai pedir um fabricante um orçamento para um número pequeno de placas e sai bastante caro. De forma alternativa também, existem partes finais do processo em que partes de acabamento podem ser recobertas por outros metais, como é o caso aqui, em placas com finalidades específicas ou às vezes em conectores, tipo aqueles conectores fingers mesmo da própria placa, pode-se pedir a deposição aí de uma camada fina de ouro para evitar absolutamente a oxidação ou para melhorar a condutividade elétrica. Isso é um passo final de acabamento opcional, dependendo do fabricante. Em torno do minuto 14h30, então, vai ser mostrado aqui que vai ser feito então, o corte desses painéis, que já tem todas as placas de circuito impresso ali fabricadas sobre elas, todas as geometrias estão fabricadas, e o corte é feito também por CNC, um controle numérico. Durante o corte, então, os painéis são simplesmente carregados e as máquinas fazem o corte, que não são mais com brocas, mas com efetivamente implementos para o corte. E se observarem, ele deixa os painéis levemente conectados. De pouco em pouco ele deixa uma parte sem realizar o corte. Exatamente para o painel se manter inteiro durante a execução do corte. No final ele vai ser destacado, quebrado literalmente uma parte da outra. Podemos avançar em torno de 1 minuto aqui. Depois de quebrado partes fora do painel, então é removido aquilo que não era necessário e é feita uma inspeção elétrica, nesse caso, nesse fabricante aqui. Alguns fabricantes deixam como opcional essa inspeção elétrica, porque ela
ela também acarreta custos de equipamento utilizado, pessoal, para realizar isso aí, mas a inspeção é toda feita observando se os Gerbers, aqueles originais, que cada um dos projetistas de cada uma das placas forneceu, e ele observa e verifica a interconectividade elétrica. Essas máquinas aqui com agulhas tocam partes da placa e verificam a conectividade elétrica entre uma parte e outra da placa para verificar se realmente são aquelas partes que têm interconectividade elétrica ainda. Chegando aqui, essa é a etapa final, então é o mais simples, que é esses painéis foram separados então em partes individuais e eles vão ser embalados e entregues para os clientes aí, em lotezinhos separados. Gostaria de chamar a atenção para umas questões bem específicas aí sobre fabricação em nível industrial, que é, durante todas as etapas até o final lá da inspeção, as placas estão presas em painéis ainda. Só depois disso elas são quebradas e separadas, esses painéis. O stencil, que é aquela máscara seletiva, também é usado a mesma palavra para materiais de artesanato, por exemplo, stencil de papel, mas lá ela é utilizada então nas aplicações de tinta sobre a superfície. Posso ter pulado uma das etapas de limpeza aí, mas entre cada uma das etapas, os painéis são passados por banhos aí para limpeza com solvente, com água, com componentes diversos aí para evitar que qualquer impureza fique dentro do processo e influencie e cause erros nas geometrias. Vocês viram quantos processos diferentes foram aplicados em cada uma das camadas? Eu citei alguns aí, como é a furação aplicada, a exposição de luz pelas máscaras de fotolitografia, são aplicadas em cada uma das faces, depois a máscara de solda é aplicada em cada uma das faces, depois também a serigrafia é aplicada em cada uma das faces. A serigrafia não é um passo muito crítico, não vai interferir na funcionalidade elétrica da placa, por exemplo. Pode atrapalhar, mas não vai interferir diretamente. Mas as outras, máscara de solda, geometrias e furação, elas têm que estar muito bem alinhadas, porque senão isso aí vai causar um grande erro de funcionalidade da placa, de fato. E vejam bem que é tudo dominado por passos automatizados. Isso nos levou à redução do custo da fabricação das placas de circuito impresso, principalmente. Vejam bem, esses exemplos aqui mostraram painéis para fabricação de placas de duas layers, simplesmente, duas camadas, superior e inferior. Imaginem agora executar esse mesmo processo em 7 placas diferentes, para empilhar essas 7 placas diferentes com camadas intermediárias de isolante e formar uma placa de 14 layers depois. Que é típico de uma placa de uma placa-mãe de computador, uma placa de celular mesmo, internamente. Para tornar a placa mais compacta, se usam mais layers para roteamento e alimentação. Todos esses passos aqui, então tomem esses cuidados e são os passos para a fabricação de uma PCB completa, industrial, com todas as camadas e todos os recursos que a gente puder imaginar. Mas é possível também, como robista ou como para prototipação de algum circuito, se fazer a fabricação manual. Eu citei na aula passada aqui quais são os métodos de fabricação manual mais comuns, que são a transferência térmica, que é para o desenho da placa se usam impressoras laser, se faz a impressão no papel. Esses padrões impressos em toner impressora laser são aplicados sobre a placa e transferidos do papel para a placa por meio de aquecimento e pressão. A parte protegida por essa camada de toner não vai ser corroída por um processo que vai remover todo o cobre que seja exposto por um banho químico. As máscaras vão ter tipicamente esse formato, recobrindo grande parte da placa e as trilhas condutivas, mantendo exposta a área em que eu quero que torne isolante da placa. Também uma camada superior e uma inferior, se forem duas layers. Isso representa do que um projeto do KiCad teria essa cara aqui. A gente já viu isso aqui um pouco na aula anterior. Só tomar cuidado que a face superior ela é espelhada em relação ao que se enxerga no projeto do KiCad. Observem esse padrão aqui, foi espelhado exatamente porque vai ser impresso com essa vista no papel e virado sobre a placa na hora da transferência térmica. A outra forma de produção manual seria a transferência por sensibilização por luz. Usa um processo bastante parecido com esse
apresentado aqui nesse vídeo institucional, na fabricação industrial. Também requer a preparação de máscara de fotolitografia sobre uma lâmina de projetor, geralmente. Também se pode utilizar uma impressora laser ou jato de tinta comum para imprimir sobre essa lâmina de retroprojetor, que é uma placa transparente, que aceita tinta. A placa inteira é recoberta por um filme fotossensível. Depois, esse filme fotossensível é exposto à luz num passo intermediário aqui, de forma seletiva, sendo que as máscaras de fotolitografia estão ilustradas aqui ao lado. Elas protegem, nesse caso, as áreas que serão corroídas da placa, que terão o cobre removido. Elas são mais ou menos o negativo das mostradas aqui acima, se a gente for observar bem, porque ao contrário daquele processo industrial, você pode fazer nesse processo mais manual ou até caseiro, após a exposição, todas as áreas pretas aqui, que não foram expostas à luz, vão ter o filme fotorresistivo dissolvido. Após dissolvido esse filme fotorresistivo, essas áreas vão ficar com cobre exposto, e o restante vai ficar recoberto por filme fotorresistivo, todas as áreas em azul nessas ilustrações aqui de cima. E aí, então, vai se fazer o banho químico para remoção do cobre nessas áreas expostas. Tem mais um passo intermediário em relação àquele método de transferência térmica. É claro lembrar aqui que essa aqui são placas com poucos recursos, bastante simples. Não tem etapa aí intermediária de metalização. Não foi mostrado aqui como se pode fazer aquela máscara de solda ou a serigrafia sobre as faces. Também é possível fazer. Mas eu sugiro para vocês, se vocês tiverem curiosidade sobre isso aí, é possível fazer placas desse formato aqui. Vocês observem todos os elementos. Tem máscara de solda, tem as camadas de cobre, obviamente, furação metalizada e quase tudo similar às estruturas fabricadas de forma industrial, de um método não tão manual e bastante trabalhoso, em 70 passos simples aqui, conforme o Sr. Kurt Scowen aí. Mas eu deixo aqui como sugestão, quem quiser ter uma ideia mesmo e olhar com cuidado aí quais são os químicos envolvidos em cada parte, em cada etapa, como ele gera as geometrias de fato. E ele tem nessa página aqui, sugerida, um tutorial completo aí com tudo, desde o projeto, como ele inicia, exportando as geometrias, até o passo final aí, com os seus 70 passos simples para a fabricação de uma PCB em casa. Eu chamo a atenção que envolve vários componentes químicos aí, e talvez para uma ou duas unidades isso aqui não vale muito a pena, porque hoje em dia a fabricação industrial está bastante acessível. Passos comuns nesse processo manual aí são aqueles passos com relação a fazer a remoção do cobre que foi exposto. Em geral se usa uma solução de percloreto de ferro, que se consegue no mercado bem facilmente. Ela mancha tudo que ela tocar, basicamente, plástico, tecido, o próprio chão, então muito cuidado em lidar com isso aqui. As duas formas de transferência das geometrias são serigrafia por fotolitografia ou transferência térmica, como a gente já viu, que diferencia as duas. E a máscara de solda, ela pode ser realizada por meio de uma tinta sensível à luz. Sendo que assim também, em vez de se aplicar um dry film, é aplicada uma camada fina de tinta sensível à luz e gerada outra máscara, similar àquela máscara de fotolitografia, para se curar de forma seletiva, essa máscara de solda, que essa é a forma de se fazer manualmente também. Quarta forma de se realizar a fabricação de PCBs, principalmente utilizada para prototipação e para baixo volume de produção, é se fazer diretamente um fresa ou controle numérico computacional aí. O menor custo de fabricação pode ser conseguido por existir necessidade de se fazer menos máscaras, que aquelas máscaras de produção lá tanto máscara da aplicação das geometrias, aquelas máscaras de fotolitografia, quanto também fazer aqueles utensílios para outras camadas. Então pode ser um pouco mais barato e bastante rápida a prototipação usando uma mesa roteadora aí, que é um CNC, por controle numérico computacional. E essas mesas roteadoras, elas funcionam basicamente, costuma-se dizer, em 2,5D, porque elas não são uma impressora 3D, porque ela não tem um controle absoluto da subida e descida. Em geral, só existem duas etapas, ou a ferramenta está tocando a placa ou a ferramenta está erguida.
então não se pode dizer que é 3D exatamente, mas tem um controle aí nos eixos X, Y, e essa placa, então, ela tem o excesso de cobre removido por processo mecânico mesmo. Pode-se imaginar que se a gente quer uma resolução aí de dimensões de 0,1 milímetro, esse controle numérico computacional dessa plataforma que se movimenta, da própria broca e as próprias dimensões da broca que é movida ali, ela é bastante cara, né? O Leandro comentou ali, ontem estava vendo um vídeo, um cara falou que impressora 3D também é considerada uma CNC 2,5D. Achei estranho. Ó, impressora 3D também é considerada uma impressora 2,5D. Que interessante. Ela tem total controle nas duas dimensões, x, y, na dimensão... Olha só, uma impressora 3D na dimensão Z, ela ainda consegue botar várias camadas, né? Na impressora 3D. Beleza, se puder mandar aí, Leandro, o vídeo aí, o cara falando que impressora 3D também é 2,5. Eu considero que uma CNC, uma roteadora dessas, é 2,5D porque o controle dela no eixo Z, que é o eixo perpendicular a XY na placa, ele de fato só tem dois níveis. Ou a ferramenta está no alto ou a ferramenta está embaixo. Não existe o controle fino para botar a ferramenta mais para baixo ou mais para cima, de uma forma fina, né? Que é o que a gente precisa, é um controle de botar a ferramenta ou não botar e mexer em X e Y de forma sincronizada, né? Interessante isso aí, esse questionamento se uma impressora 3D não é 2,5D também. Fiquei curioso. Mas então, se usam ferramentas diferentes para fazer a parte de remoção de material e outras brocas para se fazer a perfuração da placa. Então, são ferramentas específicas para uma finalidade ou outra. A placa não tem a remoção de material realizada por uma broca de fato. Agora, trocou para a ferramenta que é uma broca. Vocês observem que a placa não se mexe depois que ela desceu. Então, essa é uma broca para perfuração de fato. A outra era um instrumento exatamente feito para o corte e para andar na diagonal. Eu não consigo me lembrar o nome desse instrumento agora. Todo mundo chama de broca mesmo, né, para corte. Mas então, esse aqui é o processo para prototipação. Pode ser uma coisa pode ser óbvia. A gente vai ter que fazer a furação só de um lado da placa e o roteamento das trilhas nos dois lados da placa, né? Isso também é chamado de usinagem da placa, né? Que é remoção do material. Então, é bastante rápida a prototipação e tem que tomar bastante cuidado aí. Um dos problemas é se a precisão da movimentação da placa não é boa ou a velocidade de rotação da broca não é rápida o suficiente também, pode causar quebra da broca e pode ser um erro bastante caro. O Leandro mandou para nós aqui um vídeo. Vamos verificar aqui, Leandro. Esse é o cara do vendedor de FreeCAD. Legal, outra ferramenta de produção de PCB ou é... Não, fabricação mesmo, Leandro. Aqui, ó, exatamente parou ali, ó. CNC, X most common is a 2,5D CNC. A máquina pode se mover a ferramenta no eixo XYZ, num espaço coordenado. Vejam bem, é uma ferramenta do mesmo tipo, só que uma mesa muito maior, né? Isso aqui em processo industrial é bem usado para corte e perfuração também, essas mesas roteadoras desse tipo. Ah, cortes de laser e tudo mais. Ok, são máquinas diferentes. Aqui já cai em outro tipo de máquina, né? Que é um torno. Late. Quatro eixos. Vamos ver a justificativa para ele falar aqui. Uma impressora 3D é uma máquina 2,5D. Por quê? Vamos ver o argumento dele. Você sabe que o plástico é extrudado a camada por camada. E cada uma dessas camadas pode ser pensada como uma fatia em 2D. Podemos pensar dessa forma. Realmente, se você interpretar que uma impressora 3D deposita na realidade um monte de camadas com uma mesma espessura, pode chamar isso aí, né? Já te respondo aí, Patrícia. Só um momentinho, só queria tirar essa dúvida que o Leandro levantou aí. Quem considerar então que uma impressora 3D deposita um monte de camadas com uma espessura definida e finita, fixa, podemos pensar em falar de uma impressora 3D também seja 2,5D.
Para nossa finalidade, a nossa mesa roteadora, usada para prototipação de placa de circuito impresso, segue a mesma lógica disso aqui, ela só tem duas posições, que é a ferramenta ou está erguida ou está abaixada. A Patrine perguntou ali também no chat, o cobre restante, como eles fazem a remoção excedente? Te refere, Patrine, àquele vídeo aqui mostrando a remoção por meio de CNC? Só para entender a tua pergunta direitinho. Isso mesmo. Ok. Então, a remoção do cobre restante, na realidade, olha só. Olha que interessante. Aqui, a gente não precisa remover essas áreas de cobre grandes se a gente circundar todas elas por um corte aqui e elas não encostarem em nada, né? Então, pode-se fazer a remoção dessas áreas aqui através de desenhar um monte de linhas nela. Isso a ferramenta faz de forma automatizada, o software. Você pode desenhar, se a largura de uma linha aqui é 1 milímetro, você pode desenhar um monte de linhas de 1 milímetro para que arranque fora toda essa área de cobre aqui, residual. Mas, de fato, ela tem pouco efeito elétrico. Porque tendo as trilhas isoladas, como a gente pode ver aqui em alguns locais da trilha, eu até vou pegar esse segundo vídeo aqui que tem umas imagens mais nítidas disso ao final. Você tendo feito o contorno de todas as geometrias que você fez aqui, ó, esse exemplo, fez o contorno de todas as geometrias, a função elétrica de condutor naquelas geometrias que foram isoladas, ela está preservada. Existe aí, claro, um pouco de acoplamento capacitivo pela proximidade, né, com essas áreas enormes de cobre expostas, mas não é absolutamente necessário remover essas áreas de cobre. A gente vai ver, inclusive, nas algumas próximas etapas aí, próximas aulas de conteúdo, que é interessante, inclusive, se utilizar essas áreas grandes de cobre aí para funções de sinais que são utilizadas em muitas partes do circuito, como para alimentação, por exemplo. É comum se utilizar para conexão elétrica essas grandes áreas aí para botar trilhas de alimentação. Aí não se precisa preocupar muito em localizar todos os pontos da placa em que eu vou ligar um pino de terra. Não preciso do sinal de terra lá. Eu posso botar uma malha grande aí, ele vai estar disponível em grande parte da placa, interconectando todas as áreas de cobre residuais. Então elas não precisam ser removidas pela CNC. Se for necessário, elas podem ser removidas, sim. É mais demorado o processo, vai se utilizar essa ferramenta de corte muito mais vezes para remoção de toda ela.